Professor Everton Silva e neste vídeo vamos falar sobre a prova de redação do Enem. Vou começar fazendo algumas perguntas. Você sabe quais são as principais características da prova de redação do Enem? Sabe como deve ser estruturado o texto dessa redação? Sabia que se não ficar atento, seu texto pode ser zerado? Sabe o que fazer para evitar que isso ocorra? E, sobretudo, o que fazer para tirar nota máxima? É sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos começar sabendo quais são as características gerais da redação no Enem. Do conteúdo da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, a redação com certeza é o principal motivo do frio na barriga de muitos candidatos. Mas não seria para menos, não é mesmo? Isso ocorre porque a nota de redação tem grande impacto na média final dos candidatos. Aquela tão sonhada nota que pode significar o passaporte para a universidade e a tão sonhada carreira. E se o candidato não ficar atento, pode ocorrer de seu texto ser anulado, recebendo nota 0, como veremos mais adiante. Mas eu tenho certeza de que você não corre esse risco, se seguir as dicas que serão compartilhadas. De modo geral, na prova de redação, é necessário elaborar um texto do tipo dissertativo argumentativo, sobre o tema proposto. Esse tema pode dialogar com questões sociais, culturais, científicas ou políticas da sociedade brasileira contemporânea. E como é característica estrutural dos textos dissertativo-argumentativos, deverá ser apresentada uma tese a respeito desse tema. Contudo, para ser bem avaliada, essa tese precisa estar amparada por argumentos que tenham fundamento, ou seja, que possam ser confirmados. Isso porque não basta apenas apresentar uma opinião sobre o tema dado. Essa opinião precisa ser amparada por argumentos fortes, de preferência, baseados em dados que possam corroborar esses argumentos. E esse texto precisa ser escrito de acordo com o registro formal da língua portuguesa. A gente sabe que pequenos desvios são tolerados, desde que não sejam recorrentes, mas é sempre preferível garantir a nota máxima, não é mesmo? E atenção! Um dado que diferencia a redação do Enem das demais instituições é o fato de ser exigido que seja apresentado durante a argumentação uma proposta de intervenção para o problema dado, e de preferência que essa proposta respeite os direitos humanos. A gente vai voltar a falar disso também um pouco mais adiante. Então, como comentado anteriormente, o texto a ser elaborado é do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, você vai precisar defender a sua opinião, mas se baseando em argumentos para isso. Estruturalmente falando, você precisa retomar o tema e apresentar a tese já no primeiro parágrafo, através do recorte que você escolher para a abordagem. No segundo parágrafo, você deve defender a tese elaborada, apresentando um argumento forte. Caso você tenha mais de um argumento, o ideal seria o desenvolvimento de cada um em um parágrafo específico para cada. Assim, fica mais fácil para organizar a argumentação, além de valorizar extremamente o seu texto. Por fim, a conclusão precisa retomar a tese que está sendo defendida, mas apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. E já que o assunto é competência e que a gente já retomou a estrutura do texto dissertativo argumentativo, é importante saber que o seu texto vai ser avaliado de acordo com 5 competências. O desempenho em cada uma dessas competências pode valer até 200 pontos, totalizando o máximo de 1000 pontos possíveis. Primeiro, questão básica. Seu texto precisa ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como comentado, alguns desvios podem ser tolerados, desde que não sejam recorrentes, mas ainda assim podem comprometer o alcance da nota máxima. Portanto, nada de desviar da norma. Segundo, você precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento no desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, e em prosa. Ou seja, gente, é ler com atenção a proposta, ela vem destacada no texto. Em 2017, por exemplo, o tema veio entre aspas dentro da área reservada à proposta. Além disso, nada de elaborar poema, o texto dissertativo argumentativo deve ser apresentado em prosa, é texto corrido mesmo. Terceiro, seu ponto de vista, a sua opinião precisa ser construída a partir da organização e relação dos fatos, dos dados e dos argumentos que você apresentar. Os seus porquês precisam ter fundamento, não podem apenas representar suas vontades e desejos. Quarto, é preciso demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, é preciso que seu texto seja coerente, os períodos precisam estar entrelaçados, os parágrafos precisam dialogar entre si. Para isso, é imprescindível o uso de elementos coesivos, como conjunções, pronomes e referenciações. E por último, elaborar propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Especificamente sobre esse ponto, vale retomar a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que em outubro de 2017 suspendeu do edital do Enem a anulação dos textos de redação que desrespeitassem os direitos humanos. Mas isso significa que a proposta de intervenção pode ferir os direitos humanos? Não.
Ocorre que o texto em que houver desrespeito aos direitos humanos não pode receber nota máxima, uma vez que a competência 5 não será contemplada, podendo receber no máximo 800 pontos como nota final. E por que é importante o respeito aos direitos humanos? Acontece que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que significa que é função do Estado brasileiro promover a consolidação desses direitos, sobretudo para que possa ser estabelecido um Estado democrático no Brasil, já que a nossa Constituição é fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, preservar os direitos humanos é preservar o ideal democrático no Brasil. Portanto, gente, vamos garantir esses 200 pontos da competência 5. E por falar nisso, vamos saber agora o que fazer para o seu texto não ser zerado. Não pode fugir totalmente ao tema. Se o tema é desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, não dá para concentrar a abordagem no impacto da herança genética na condição da surdez, por exemplo. O recorte precisa ser bem objetivo. Desafios para a formação educacional, esse é o recorte. A não obediência à estrutura dissertativa argumentativa zera a sua redação. Como comentado, não é permitido abordar o tema com uma narrativa, por exemplo. É preciso que seu texto não tenha menos do que 7 linhas. Por mais conciso ou concisa que você seja, 7 linhas é suficiente para a apresentação da tese, do desenvolvimento e da conclusão do seu raciocínio. Não pode haver cópia integral dos textos motivadores da proposta de redação ou dos textos motivadores apresentados no caderno de questões. Gente, não pode ter paráfrase nem cópia. Você pode dialogar, pode retomar, pode usar os dados, mas copiar, mesmo que indiretamente, não pode. Não pode haver impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação, isso é bem óbvio. Não pode haver parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Não pode haver assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. O texto precisa ser integralmente em língua portuguesa. Se houver texto integralmente em língua estrangeira, também serão anulados. Não pode haver desrespeito aos direitos humanos. A folha de redação não pode ser deixada em branco, mesmo que haja algum texto escrito na folha de rascunho, ele tem que ser passado para a folha de redação. E agora que sabemos o que não fazer, vamos às dicas para que você possa tirar nota máxima. Antes das provas, fique de olho nos temas atuais e se informe. Os temas dialogam com a realidade social e cultural brasileira. A melhor forma de se preparar é se informar em veículos confiáveis. Treine muito, faça muita redação, escreva. É a melhor forma de se preparar para a atividade da escrita. Na hora da prova, reserve, se possível, 1 hora para a elaboração da redação. Caso não possa, que seja no mínimo meia hora. Comece a sua leitura pela coletânea. Se for um tema considerado fácil, inicie a prova fazendo a sua redação. Caso o tema não seja tão fácil, tente responder as outras questões, pois a prova pode te ajudar a argumentar na sua redação. Comece pelos rascunhos. Cuidado com a argumentação. A ampliação de ideias pode levar ao distanciamento ou até mesmo à fuga do tema. Faça uma boa proposta de intervenção social. Explique alguns pontos essenciais, como quem vai fazer o quê, como vai fazer e quem será responsabilizado pela solução proposta para o problema. Realize uma revisão minuciosa do rascunho antes de passar para a folha definitiva. Pessoal, é isso, uma boa prova a todos.